O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, determinou a suspensão das atividades do Instituto Lula em São Paulo. A decisão atende a um pedido do Ministério Público. No despacho, o juiz afirma que o Instituto Lula, mesmo que desenvolva projetos de intuito social, pode ter sido instrumento ou, pelo menos, local de encontro para a perpetração de vários ilícitos criminais. O juiz citou uma fiscalização da Receita Federal, reuniões relatadas pelo próprio ex-presidente Lula e o depoimento de Léo Pinheiro, da empreiteira OAS, e considerou haver indícios veementes de delitos criminais que podem ter sido iniciados ou instigados na sede do Instituto. A partir do momento em que for notificada, a Polícia Federal terá 3 dias para cumprir a determinação do juiz. O Instituto Lula divulgou uma nota em que não rebate as acusações do Ministério Público, mas relaciona as atividades do Instituto ao longo dos anos. A nota afirma que foram promovidos debates públicos com a participação de várias categorias profissionais e que essa produção foi compartilhada com a sociedade brasileira. O Instituto declara também que não foi notificado oficialmente da decisão e que, quando for, seus advogados vão avaliar as medidas cabíveis. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o recurso do ex-presidente Lula para adiar o depoimento marcado para amanhã em Curitiba. Em outra ação, o juiz Sérgio Moro ouviu testemunhas no processo em que Lula é acusado de ter recebido propina para favorecer a Odebrecht em contratos da Petrobras. A Força Tarefa afirma que parte da propina teria sido paga por meio da compra de um terreno em São Paulo, onde seria construída a sede do Instituto Lula. E a outra parte por meio da compra do apartamento vizinho ao do ex-presidente em São Bernardo do Campo. Um dos depoimentos de hoje foi o do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo de Lula. O Instituto Lula surgiu de uma conversa com Dona Marisa e eu não sabia como funcionava isso aí. O senhor foi convidado em algum momento a figurar como adquirente desse imóvel a ser destinado ao Instituto Lula? Há um tempo atrás, antes do evento desse documento, cogitou-se, eu não tinha condição financeira e a partir daí houve um afastamento da minha relação com qualquer conversa a respeito disso. Quem consultou o senhor? Não me lembro, mas foi Dona Marisa, viu? Antes de se afastar do negócio, Bunlai disse que foi pedir ajuda a Marcelo Odebrecht. E como que Marcelo Odebrecht ficou sabendo que havia esse projeto de implementação desse espaço? De busca desse espaço e compra desse espaço? O quê? Eu contei para ele, eu fui lá para falar sobre a constituição do Instituto e que precisava de um espaço que estava sendo procurado. Também prestou depoimento o arquiteto Marcelo Ferraz. Ele disse que foi contratado para projetar o Memorial da Democracia, a pedido do Instituto Lula. E junto com uma funcionária do Instituto, chegou a visitar o terreno onde, segundo as investigações, seria construída a nova sede. E quem estava presente nessa visita? Eu fui com a Clara Ante e dei um giro no terreno com a senhora Clara Ante. A visita foi feita com ela. Quem mais estava presente no local? Na nossa saída, estavam chegando, eu acho que são 2 carros, com o presidente Lula, a Dona Marisa, o Paulo Okamoto e Paulo Vanucchi, que eu me lembro, e outras pessoas que eu não conhecia. Paulo Okamoto é presidente do Instituto Lula. Paulo Vanucchi foi ministro da Secretaria de Direitos Humanos no governo Lula. E o que foi tratado naquele momento, com todos os presentes? Foi uma conversa absolutamente de apresentação informal, em que perguntaram se já tinha visitado, já tinha, e eu saindo expressei minha opinião para a Clara, dizendo que eu achava o lugar impróprio para um Memorial da Democracia, que deveria ser um museu, que eu achava que deveria ser no centro de São Paulo, e ela concordou comigo. A defesa do ex-presidente sempre afirmou que nunca houve projeto para a sede do Instituto Lula no terreno citado. Na sua delação premiada, o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, confirmou a compra do terreno e explicou que usou uma empresa ligada ao grupo. Fiz a recomendação de fazer isso através da DAG, que era uma empresa que a gente
tinha uma relação antiga, eu tenho uma relação antiga com o dono, então, de certo modo, ele compraria e depois a gente encontraria uma maneira de oficializar. Marcelo Odebrecht disse ainda que nunca tratou com Lula sobre a compra e que, mais tarde, a área foi revendida. Hoje, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre negou o recurso da defesa de Lula na ação sobre o triplex no Guarujá. Os advogados queriam suspender o processo por 90 dias e adiar o interrogatório do ex-presidente, marcado para amanhã. Os advogados de Lula alegaram falta de tempo para a análise de documentos apresentados pela Petrobras na terça-feira passada. Mas o juiz Nivaldo Brunoni afirmou que os documentos foram anexados ao processo a pedido da própria defesa, mesmo não tendo relação com os contratos que fazem parte da denúncia. O Instituto Lula afirmou que funciona em uma casa adquirida em 1991, onde antes funcionava o Instituto da Cidadania, que o terreno citado na ação jamais pertenceu ao Instituto e que jamais foi solicitado ou recebido pelo Instituto Lula. Os advogados do ex-presidente afirmaram que os depoimentos de hoje indicam que a ideia de construção de um memorial não tem relação com os 8 contratos firmados entre a Odebrecht e a Petrobras. Que Lula jamais pediu qualquer ação de José Carlos Bunlai na compra do terreno e que o arquiteto afirmou ter feito um projeto para um imóvel no centro de São Paulo. Sobre o apartamento vizinho ao do ex-presidente, a defesa afirmou que a antiga proprietária não viu nenhum documento com o nome de Lula. A defesa afirmou ainda que o apartamento que Lula comprou está no nome dele e o outro não, porque o ex-presidente não é o dono. A Odebrecht afirmou que está colaborando com a justiça no Brasil, que já reconheceu seus erros, pediu desculpas públicas e que está comprometida a combater a corrupção. Nós não conseguimos contato com a DAG e com Paulo Vanucchi. No fim do dia, a defesa do ex-presidente Lula entrou com 3 pedidos de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, recorrendo de decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O primeiro pedido é para que o STJ considere Sérgio Moro suspeito para julgar a ação penal e, assim, suspenda o processo até uma análise definitiva. O segundo é um pedido para suspender o processo por 90 dias após a defesa obter acesso a diversos documentos da Petrobras. Os 2 primeiros pedidos adiariam o depoimento de Lula marcado para amanhã. O terceiro pedido é para que todo o depoimento seja gravado por uma equipe independente. O Superior Tribunal de Justiça ainda não se manifestou. O pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, seja impedido de atuar no caso do empresário Eike Batista, gerou reações hoje. Gilmar Mendes negou haver motivo para qualquer impedimento. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, questionou a isenção e a imparcialidade do ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Afirmou que há incompatibilidade para o ministro continuar nos casos que envolvem o empresário Eike Batista, suspeito de pagar propina em troca de contratos com o governo do Rio. Gilmar Mendes acolheu o pedido de habeas corpus que soltou Eike no fim de abril. De acordo com o procurador, a mulher do ministro, Guiomar Mendes, trabalha no escritório de advocacia de Sérgio Bermudes, que presta serviços a Eike Batista, beneficiado pela decisão do magistrado. Que o próprio Gilmar, em decisão anterior, já admitiu possibilidades de impedimentos por analogias ou interpretações. E que, segundo o Código de Processo Civil, o juiz está impedido de julgar quando uma das partes é cliente de escritório de advocacia, de seu cônjuge ou de parente de até 3º grau. O ministro respondeu ontem à noite, por meio da assessoria. Disse que o habeas corpus concedido a Eike não foi um pedido do advogado do escritório do qual a mulher do ministro é sócia. O ministro lembrou ainda que no início de abril negou liberdade a Eike e que não houve qualquer questionamento. Segundo a assessoria, não há impedimento do ministro porque o escritório defende Eike na área civil e não no caso em questão. Hoje, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ministro disse que a Lava Jato faz reféns para tentar manter apoio da sociedade. Perguntado se os reféns seriam os presos, respondeu que sim, os presos, para que os agentes possam dizer: olha, as medidas que tomamos estão sendo efetivas. Não teria charme nenhum nesse contexto esperar pela condenação em 2º grau para o sujeito cumprir pena. Tudo isso faz parte também de um jogo retórico midiático, disse o ministro.
Em nota, a Associação dos Juízes Federais do Brasil repudiou a declaração do ministro. Disse que essas palavras não estão à altura do cargo que o ministro ocupa e que desqualificar de maneira agressiva decisões judiciais de primeiro grau e confirmadas por outras instâncias é conduta inadequada. A nota diz ainda que Gilmar, ao se ver confrontado com o pedido de impedimento, mais uma vez se excedeu e que a tese jurídica sobre impedimento já foi reconhecida pelo próprio Gilmar Mendes. No fim da tarde, o ministro Gilmar Mendes respondeu por meio da assessoria. Não fez referência às suas declarações sobre a Lava Jato, respondeu apenas sobre o pedido de impedimento. Disse que a Associação dos Juízes e o procurador Rodrigo Janot citaram que ele mesmo, Gilmar, já tinha apresentado voto no Supremo sobre impedimento. Mas o ministro afirma que acolheu uma tese contrária ao que disseram a associação e o procurador e que seu voto prevaleceu. O ministro disse que não é possível inventar outros impedimentos e que o entendimento atribuído a ele, Gilmar, foi citado por erro pela Associação dos Juízes e por Janot. O procurador Rodrigo Janot também veio a público dar explicações. A filha dele, Letícia Ladeira Monteiro de Barros, foi advogada de empreiteiras que tem executivos investigados pela Procuradoria-Geral da República. Letícia atuou no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O procurador divulgou uma nota após a publicação do jornalista Reinaldo Azevedo no site da revista Veja, em que diz que a filha dele, Janot, é advogada da OAS. Janot disse que os acordos de leniência, a delação das empresas, são tratados no CAD e no Ministério Público Federal em primeira instância. Que é importante notar que os executivos da OAS não firmaram acordo de colaboração na Lava Jato e a construtora não assinou acordo de leniência. E que o Procurador-Geral da República não assinou nenhuma petição envolvendo a empresa ou seus sócios, portanto, não há atuação do procurador. A nota diz ainda que Janot já declarou suspeição em casos anteriores e que a Procuradoria-Geral da República observa de maneira inflexível a aplicação do Código de Processo Penal e do Código de Processo Civil no seu âmbito de atuação. O escritório de advocacia Sérgio Bermudes, que defende Eike Batista, divulgou nota em que critica o procurador-geral Rodrigo Janot por ter pedido o impedimento do ministro Gilmar Mendes. A nota afirma que o escritório atua exclusivamente na área civil, enquanto o habeas corpus está na esfera criminal, defendido por outro escritório. O advogado admitiu, no entanto, que acompanhou o Eike numa audiência na Terceira Vara Federal Criminal do Rio e disse que assinou petição elaborada pela defesa do cliente apenas para prestigiá-lo. A nota do advogado Sérgio Bermudes declara que Guiomar Mendes não participou da ação de defesa de Eike Batista e que o escritório só remunera os profissionais que atuem diretamente nos casos. Assim, a mulher do ministro Mendes, segundo a nota, nunca recebeu honorários de Eike Batista. A nota, em tom agressivo, afirma que o procurador Janot deveria pedir desculpas. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não quis comentar as declarações do advogado. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas assumiu hoje o governo estadual. Os mandatos do governador e do vice foram cassados, acusados de compra de votos nas eleições de 2014. Logo pela manhã, o presidente da Assembleia Legislativa recebeu o documento do oficial de justiça que confirmava a posse dele como governador interino do Amazonas. Nós vamos fazer as mudanças que acharmos necessárias, não está para mudar tudo, é um mandato de um tiro curto e nós precisamos dar celeridade às ações à frente do Executivo Estadual. Davi Almeida, do PSD, ocupa o cargo de José Melo, do PROS, que teve o mandato de governador cassado pelo TSE na última quinta-feira. O vice, Henrique Oliveira, do Solidariedade, também foi afastado. Os dois são acusados de compra de votos nas eleições de 2014. Mas eles ainda estavam no governo porque o TRE do Amazonas alegava que a decisão do TSE não havia sido publicada. Ontem, a ministra Rosa Weber determinou o afastamento imediato dos dois. O governador, que assumiu hoje, vai enfrentar uma dificuldade. Parte das contas está bloqueada por decisão do Tribunal de Contas. O Ministério Público considerou suspeita a movimentação de 238 milhões de reais feita nos dias após a decretação da cassação de José Melo, mas já avisou que vai suspender o bloqueio assim que receber o termo de posse.
O Amazonas começa agora a se preparar para uma nova eleição direta para o governo do estado. Já há uma proposta de calendário. O primeiro turno seria no dia 3 de setembro. E se houver o segundo turno, a votação ficaria marcada para o último domingo do mesmo mês, dia 24. Mas a proposta ainda precisa passar pelo Pleno do Tribunal Eleitoral do Estado e também pelo TSE. O governo do Amazonas declarou que os pagamentos feitos nos últimos dias fazem parte de um cronograma que visa garantir o funcionamento pleno dos serviços públicos prestados à população.